E hoje nós vamos entrar no dom de profecia. Sim, chegamos para falar sobre um dos dons mais mal compreendidos por nós na história da igreja nas últimas décadas, talvez séculos. Dom de profecia, ele é considerado como um dom de poder, porque ele manifesta o poder de Deus. Mas também poderia ser colocado na categoria dom de palavra. Por quê? Porque ele declara a palavra de Deus. Onde é que nós vemos o dom de profecia ser demonstrado, entregue a nós nas Escrituras? Olha só, quando Paulo fala em Efésios 4:11, assim ele mesmo deu alguns para apóstolos, outros para profetas, ou seja, os profetas são apresentados aqui, outros evangelistas, outros para pastores e mestres. Paulo também vai falar sobre o dom de profecia em 1 Coríntios 14, 8 e 9. Ele fala assim: a um é dada pelo Espírito a palavra de conhecimento, a outra pelo mesmo Espírito a palavra de sabedoria, a outra pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro profecia. Romanos 12, 6, Paulo novamente fala: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se o seu dom é profetizar, profetize de acordo com a sua fé. Há muito para nós abordarmos aqui sobre o dom de profecia. Você está pronto para isso? Nós vamos falar sobre o que é isso, como é que o dom se manifesta, porque as pessoas têm entendimentos diferentes com relação a isso, como usar esse dom em ambientes menores e maiores, e qual o papel do gênero, homem e mulher, com relação a esse dom, questões históricas versus o que é válido para todas as igrejas em todos os tempos. Bem, tem muita coisa para abordar em dom de profecia, que nós poderíamos entrar literalmente numa nova série, somente para falar sobre isso, e nós faremos para frente. Mas eu quero começar aqui com definições principais, básicas, como nós sempre fazemos. Uma pessoa que opera com o dom de profecia, ela tem a capacidade de transmitir a verdade de Deus de forma pública, seja de natureza preditiva, ou seja, sobre o futuro, ou como uma palavra situacional, ou seja, o momento, agora, de Deus. E qual o fim, qual o propósito desse dom? Corrigir, exortar, edificar ou consolar os crentes e ou convencer os não crentes acerca da verdade de Deus. Uma outra pessoa fala que o dom de profecia opera, na verdade, dessa forma: a pessoa se sente profundamente tocada pelo fato de Deus, por meio do Espírito Santo, ter dado uma mensagem para ela. E nessa mensagem ela precisa transmitir a mensagem ao público, de forma geral. A mensagem ela pode resultar em maior compreensão da palavra de Deus, causar convicção de pecado, trazer uma repreensão, proporcionar consolo, ou um novo senso de direção para o grupo. Muitas vezes a mensagem pode abordar uma questão importante que o grupo enfrenta. A pessoa não é quem expõe a palavra bíblica de Deus, ou seja, não é ensino. Dom de profecia não é ensino, mas sim quem expõe a vontade de Deus, ou seja, algo momentâneo, talvez situacional. Primeira coisa que nós precisamos aprender sobre dom de profecia: profecia não é ensino. Dom de ensino é um dom que vai compartilhar o ensino da palavra de Deus. O dom de profecia vai declarar a vontade de Deus acerca de um futuro ou momento presente. Agora, próxima pergunta fundamental para nós entendermos sobre dom de profecia. O dom de profecia é a mesma coisa que aquelas pessoas que eram profetas no Antigo Testamento? É o mesmo tipo de dom? A resposta é um bem claro não. O dom de profecia não é como os profetas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas, eles eram aqueles que escreviam a palavra de Deus. Eles tinham autoridade para escrever e declarar qual é a palavra de Deus. Quando você lê Isaías, você vê a palavra de Deus declarada. Quando você lê os profetas maiores ou menores, você vê a palavra de Deus declarada. Agora, nós já aprendemos
que aqueles que tinham autoridade no Novo Testamento para escrever e declarar a palavra de Deus eram quem? Os apóstolos, os discípulos. Estes apóstolos com A maiúsculo, tudo bem? Então, não é a mesma coisa. E por que também não é a mesma coisa? Porque os profetas do Antigo Testamento, eles precisavam ter sua profecia 100% acurada. Não podia ter uma palavra fora. Se houvesse uma palavra fora, esses homens, eles eram tidos como falsos profetas, eles eram apedrejados até a morte. Então entenda, há uma diferença entre o ofício de profeta e o dom de profeta. O ofício, no Velho Testamento, eles eram aptos a escrever a palavra de Deus. Já o dom não tem autoridade para escrever as Escrituras. Wayne Grudem, ele fala exatamente essa frase. Paulo indica que Deus poderia trazer algo espontaneamente à mente para que a pessoa que profetiza o relatasse com suas próprias palavras. Paulo chama isso de revelação. Portanto, a profecia no Novo Testamento é uma revelação daquilo que o Espírito Santo quer declarar à igreja e tem um fim corporativo para a comunidade. Tudo bem. Eu quero deixar claro para vocês que a profecia, ela é válida, ela é boa, ela é maravilhosa, mas ela é inferior às Escrituras. Ouça isso claramente. A profecia não se equipara às Escrituras. A profecia que você ouve hoje, no Novo Testamento, em tempos atuais, é inferior às Escrituras. Por quê? Porque, 2 Timóteo 3,16, olha só que Paulo vai falar para Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Então, o que ele está dizendo é que somente a palavra de Deus que é útil, ela é a palavra final para o ensino. Nós precisamos entender que a profecia, ela deve ser testada, verificada, examinada. Ela não pode ser a autoridade máxima ou final para nossa prática de fé ou vida cristã. Todo ensinamento deve ser testado, mas especialmente a profecia. Eu quero que nós vamos mais profundo agora no estudo de profecia, e a gente vai estudar uma situação que aconteceu na igreja em Atos. Vamos fazer isso? Só para você entender claramente a profecia no Novo Testamento, e este daqui, tudo isso é o nosso exemplo, tudo bem? Então vamos lá. Paulo está falando essas palavras em Atos capítulo 20, versículos 22 e 23. Olha só Paulo falando. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém. Espera aí, Paulo está sendo impelido pelo Espírito Santo. Ele fala que o Espírito Santo é quem o incomoda. Vou para Jerusalém porque o Espírito Santo me falou. Sem saber o que me acontecerá lá. Sei apenas que em cada cidade o Espírito Santo me avisa que me esperam prisões e tribulações. Opa! Paulo está falando o seguinte, toda cidade que eu estou passando, o Espírito Santo está falando comigo. Todo culto que eu participo, o Espírito Santo está falando comigo. Todo grupo pequeno que eu estou, o Espírito Santo está falando comigo. Sabe o que ele está falando para mim? Ele está falando que eu vou para Jerusalém e o que me espera lá é prisão e dificuldades. Elas me aguardam lá. Compelido no Espírito Santo. Primeiramente, vamos falar a verdade? Essa profecia tem muito a ver com o tipo de profecia que nós vemos nas igrejas hoje? Nós queremos ver o Espírito Santo falando para nós, ei, a sua Porsche vai chegar. Você acredita que um dia um profeta me chamou para viajar para a cidade dele, e eu falei assim, cara, ele vai falar alguma coisa para mim. Eu cheguei na frente dele e falei assim, viu, Deus me falou, está aqui, você vai receber uma Porsche. Eu falei, tá bom, legal. Olha só como os tipos de profecia que nós temos visto ultimamente, acerca somente do seu querer, da sua vida, daquilo que você quer,
são muito diferentes daquilo que nós vemos na igreja primitiva. O Espírito Santo está falando para ele: ó, eu vou te levar para Jerusalém, mas vai ter tribulação lá, hein? Ei, dificuldades, perseguições, prisão esperam você. Ele fala que ele está preso no Espírito Santo, que ele está tão influenciado, conectado com o Espírito Santo, que o Espírito Santo guia ele e ele obedece, ele vai para Jerusalém porque o Espírito Santo está falando, mas lá está esperando prisão e dificuldades. Agora, um capítulo depois, em Atos, Atos 21, versículos 3 e 4, olha só o que acontece da mesma situação que a gente está analisando. Desembarcamos em Tiro, show de bola, estamos lá em Tiro, encontrando ali os discípulos cristãos, ficamos com eles, quantos dias? 7 dias. Os discípulos, guiados pelo Espírito, exortaram Paulo a não prosseguir para Jerusalém. Peraí. Um capítulo antes, Paulo fala que todo culto que ele está presente, o Espírito Santo fala para ele, e fala assim: vai para Jerusalém, prisão, perseguição, vai te aguardar lá, dificuldades. Um capítulo depois, os cristãos, guiados pelo Espírito, eles ouvem o Espírito Santo falando para eles: ei, Paulo vai para Jerusalém e lá vai ter perseguição, vai ter prisão e dificuldades. O que eles fazem? Paulo, não vai para Jerusalém, não vai para lá, porque vai dar ruim. Parece que tem contradição na palavra de Deus, não parece? Mas não. Sabe por que não? Porque o que a gente está vendo aqui é que está tendo uma interpretação da profecia. As pessoas estão falando assim: Paulo é nosso brother, nosso líder, nós amamos ele. E peraí, o Espírito Santo está falando para nós que ele vai para Jerusalém e lá vai ter prisão e dificuldades, nós não queremos que ele sofra. Paulo, não vai, porque a gente quer que você fique com a gente. Paulo, nós temos somente coisas boas para você, a gente quer que você fique somente num lugar bom, mas não é o que o Espírito Santo está falando para ele. Nós precisamos lembrar que em profecia existe a palavra de Deus sendo derramada, mas também existe interpretação humana. Ouça o que eu tenho para falar para você. A palavra de Deus, ela é infalível. Cada vírgula, cada letra na palavra de Deus é 100% infalível. A profecia do Novo Testamento e dos dias de hoje não são. As profecias não são infalíveis, por isso que nós não podemos colocar a profecia em mesma categoria da palavra de Deus. E dos melhores exemplos de profecia com resultados mistos, nós podemos ver na continuação aqui. Olha só Atos 21, 10, olha só o que diz. Depois de termos estado ali alguns dias, um profeta chamado Ágabo desceu da Judéia. Então, o cara é profeta de fato, tanto é que ele é reconhecido aqui em Atos como profeta Ágabo. Ele desce da Judéia. Aproximando-se de nós, ele pegou o cinto de Paulo, amarrou as próprias mãos e os pés com o cinto e disse: assim diz o Espírito Santo, assim os líderes judeus em Jerusalém prenderão o dono deste cinto e o entregarão aos gentios. Note que Ágabo se levanta como terceira palavra profética para falar sobre o mesmo assunto. E o que ele faz? Ágabo usa palavras e imagens e drama e teatro. Ele pega o cinto de Paulo. Paulo, me dá o seu cinto. Ele amarra as mãos e os pés e ele fala: é isso que vai acontecer com o dono deste cinto. Bem, para nós, isso parece too much, né? Parece demais. Exagerou. Mas isso é exatamente o que acontecia e o que é normal para a cultura judaica. Não sei se você sabe disso, mas os profetas no Velho Testamento, eles não apenas anunciavam, eles interpretavam, eles demonstravam em drama. Tem uma vez que fala em 1 Reis,
que um profeta, ele rasgou a sua túnica em duas, para simbolizar que o reino de Salomão seria dividido. Tem um momento que o profeta Isaías, ele andou nu e descalço, só para mostrar como os egípcios seriam capturados e levariam Israel à Síria. Tem um momento que Ezequiel, ele se deita sobre a maquete da cidade para mostrar que um cerco vai chegar, um cerco futuro a Jerusalém. Mas tem uma diferença muito grande dos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Lembra que eu falei para vocês? Antigo Testamento, as palavras tinham que ser 100% corretas. A palavra de Ágabo parece ser 100% correta, mas não é. Ágabo, ele acerta no conteúdo, mas ele erra num detalhe. Qual o detalhe que ele erra? Se você ler mais Atos, continuar nos próximos capítulos, você vai ver que, de fato, Paulo é preso, mas não é pelos judeus, é pelos romanos. Portanto, Ágabo, ele acerta 2/3 da profecia, mas 1/3 ele erra. Ele vê os judeus bravos com Paulo. De fato, isso aconteceu. Mas não são eles quem prendem Paulo, são os romanos que o prendem. Ágabo interpreta, peraí, se os judeus, eu estou vendo na profecia, estão bravos com Paulo, então eles que vão prender Paulo, mas não é. Só que o conteúdo da mensagem, da profecia é correto. O conteúdo é, Paulo, de fato, prisão e dificuldades te aguardam lá em Jerusalém. Um homem, autor, ele escreveu assim: a previsão não estava muito longe da realidade, Ágabo, mas continha imprecisões em detalhes que teriam posto em dúvida a validade de qualquer profeta no Antigo Testamento. Por outro lado, esse texto poderia ser perfeitamente explicado supondo que Ágabo teve uma visão de Paulo como prisioneiro dos romanos em Jerusalém, cercado por uma multidão enfurecida de judeus. Sua própria interpretação de tal visão ou revelação do Espírito Santo seria de que os judeus haveriam prendido Paulo e o entregado aos romanos, e é isso que Ágabo profetizaria, de certa forma, erroneamente. É exatamente o tipo de profecia falível que se encaixaria na definição de profecia congregacional do Novo Testamento. Trata-se de relatar com as próprias palavras algo que Deus trouxe espontaneamente à mente. Eu não sei se para você aconteceu isso, mas para mim, quando eu aprendi isso, foi assim, uau! Sabe por quê? Porque nós temos aprendido profecia de forma errada, que em primeira coisa, nós temos colocado profetas acima da palavra de Deus. Você recebeu uma profecia lá atrás, você não se deleita e não se instrui na palavra de Deus, e você quer viver conforme a palavra profética que você recebeu. A segunda coisa é que nós vivemos erroneamente se fazemos isso, e mais ainda, se nós pensamos, se está 100% correta, vem de Deus. Se não, está tudo errado. Uma vez eu vi um profeta ministrando, e de fato ele estava sendo usado por Deus. No meio, ele se empolgou muito e começou a falar coisas que eu falei assim, ele não está falando aquilo que o Espírito Santo está falando. Lembra que nós aprendemos na semana passada sobre o dom de discernimento de espíritos? Sabe o que é que Deus tem ensinado ao longo desses anos todos, principalmente com o dom de discernimento, e agora quando nós estudamos o dom de profecia? Nós temos um valor aqui na I3. Quando você faz parte da I3, se torna membro da I3, você descobre no nosso curso DNA os nossos valores, quem é que nós somos, e um dos nossos valores é esse: aprenda a comer a carne e cuspir o espinho. Saiba que você pode examinar a profecia, testá-la e digerir aquilo que de fato vem de Deus. O que foi interpretação humana, o que foi do homem, tira, deixa de lado. Olha só que Paulo, outro momento, escreve para uma outra igreja,
Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21. Ele fala, não apaguem o Espírito. Presta atenção nisso. Pastor, eu tive traumas lá atrás com dom de profecia. Portanto, todo dom profético deve ser extinguido da terra. Eu não quero mais, Deus não fala mais com as pessoas. Não é porque alguém usou de forma errada, não é porque alguém mentiu, não é porque alguém fez algo que não é de acordo com a palavra de Deus, que o dom que o Espírito Santo entregou e os profetas que ele levanta, ele não continua fazendo isso hoje, ele faz. Primeira coisa que Paulo instrui a gente, não apaguem o Espírito. Não modele a sua vida cristã, não modele a sua vida sobrenatural, ir mais profundo em dons espirituais, devido ao que você viveu lá atrás. Modele de acordo com a palavra de Deus. Jesus Cristo é o nosso modelo, ele viveu em dons espirituais, então nós vivemos. Busque o Espírito Santo, não silenciem o Espírito. Ele fala mais, não desprezem as profecias, mas examinem-as à prova. Olha só o que ele fala por último. Retenham o que é bom. Eu amo peixe. De verdade, amo peixe. Bonito eu amei. Eu fui para Bonito com o Noah algumas semanas atrás. Bonito no Mato Grosso do Sul. Ei, que terra bonita, maravilhosa. É tudo lindo. Ah, mas comer peixe lá todo dia é demais, é maravilhoso. Mas ninguém come peixe e engole o espinho. Ninguém pega um peixe com espinho e começa a mastigar o espinho para poder engolir. Ei, faz o seguinte, coma o peixe, deixa o espinho de lado. Também ninguém vê um peixe maravilhoso e fala assim, porque tem espinho, não vou comer. Tenha maturidade, sabedoria na palavra de Deus para distinguir. Agora, Paulo, ele quer nos levar mais profundo em dom de profecia. Ele quer nos ensinar a como usar o dom de profecia. Está pronto para isso? Como é que nós usamos, então, de fato, o dom de profecia? Diferente de muitos outros dons, quando chega para a profecia, Paulo dá instruções claras, específicas, sobre o propósito e o uso desse dom em cultos ou grupos pequenos. Então vamos lá para 1 Coríntios 14, Paulo vai falar sobre línguas e profecia e como é que nós usamos de forma correta elas. Pastor, você vai falar agora sobre dom de línguas? Não, dom de línguas nós estudaremos mais para frente, mas eu quero que nossas lentes estejam conectadas ao dom de profecia aqui, embora a gente vai fazer algumas conexões entre eles, tudo bem? 1 Coríntios 14, 1. Olha só que Paulo começa falando, sigam o caminho do amor e busquem com zelo os dons do Espírito, principalmente a profecia. Observa que logo de início, Paulo está falando, de nada vale você fazer qualquer coisa na casa de Deus, servir, administrar, contribuir, ter misericórdia, celibato, martírio, liderança, apostolado, de nada vale o seu ensino, de nada vale o seu pastoreio, o seu evangelismo, a sua exortação, de nada vale a sua fé, de nada vale o seu discernimento de espíritos, de nada vale a sua profecia, se você não estiver enraizado no amor. De nada vale você ser o cara que você fala para as pessoas, mas o fundamento não é amor. De nada vale você ser a pessoa, o profeta, que aponta o dedo para a cara das pessoas e envergonha, se você não estiver enraizado no amor. Ele fala, busquem a profecia, mas entenda, o fundamento é o amor. No próximo versículo ele fala assim, pois quem fala em línguas, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Ele profere mistérios pelo Espírito, mas quem profetiza fala aos homens para edificação, encorajamento e consolação. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ele está falando o seguinte, dom de línguas é para edificação pessoal, para você, somente para você. Dom de profecia é para edificação do grupo, da comunidade. Essa é a grande diferença. Ele está falando o seguinte, que
o propósito do dom de profecia é edificação, encorajamento e consolação do corpo de Cristo. Preste atenção nisso. Dom de profecia, existem duas partes que são extremamente importantes. E se você é o profeta, você é aquele que serve. Primeira parte, Deus, a mensagem vem dele. Segunda parte, o povo, a mensagem é para o povo. Você é apenas a pessoa que recebe de Deus e entrega para o povo com o propósito de Deus de edificar, de consolar e de encorajar. Dom de profecia não é para uau! Meu, como esse cara é bom! Uau, olha só, ele sabe o número do meu RG. Meu, esse cara é um homem de Deus, olha, nossa, só de passar perto dele eu já fico tremendo já. Aí o cara passa, profeta, deixa eu pegar aqui o rolo de tapete vermelho e estender para você, passe aqui. O dom de profecia não é para que as pessoas olhem para o profeta e falam assim, esse é o cara, eu quero servir ele, eu quero ser como ele. Não. O dom de profecia é para dizer que ele é o Senhor, e ele ama a igreja, e a palavra dele vem para a igreja, para edificar a igreja, consolar a igreja e encorajar a igreja. Note que ele está dizendo que por esse dom, muitos irão encorajar a igreja a perseverar. Muitos irão apelar a igreja talvez estar alinhada com o Espírito Santo. Vai repreender gentilmente a igreja. Na sexta-feira agora nós tivemos Team Night, e eu sentia claramente o Espírito Santo falando para mim algumas coisas fortes de encorajamento à igreja e alinhamento de visão à igreja. Team Night é nosso encontro, uma vez por mês fazemos com todos os nossos voluntários aqui na igreja, líderes, todo mundo que lidera na igreja, que é voluntário de alguma área. Nós acreditamos em alinhamento, porque o Espírito Santo fala assim para nós na sua palavra, ei, é um só corpo, uma só fé, um só Espírito, um só batismo, portanto, termos nossos corações, mentes conectados e alinhados com o Espírito Santo faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O propósito é encorajamento. Olha só que Paulo continuou dizendo nos próximos versículos. Quem fala em línguas, edifica a si mesmo, mas quem profetiza, edifica a igreja. Eu gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que quem fala em línguas, a menos que haja alguém que interprete, para que a igreja seja edificada. Uma pausa aqui. O que Paulo está dizendo não é que o dom de profecia ele é superior ao dom de falar em línguas. O que ele diz aqui é de uma perspectiva de comunidade, de família de Deus, de igreja de Cristo. O dom de profecia serve melhor ao grupo todo. Por quê? Porque ele entrega de forma inteligível, de uma forma que é compreensível, a palavra de Deus. Enquanto que o dom de falar em línguas edifica somente a si mesmo. Ele continua dizendo no versículo 6, agora, irmãos, se eu for ter convosco e falar em línguas, que proveito terei eu para vós, se não vos trouxer alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou palavra de instrução? Então o que ele está dizendo é que a profecia é melhor para o público do que falar em línguas, porque beneficia a todos. Note que ele coloca o dom de profecia ao lado do dom de ensino. Ele está falando, eu vou trazer uma palavra de revelação, profecia, conhecimento, ou profecia, ou seja, a palavra de ensino, a palavra de instrução, está ao lado de revelação, de profecia. Aí, quando nós vamos agora para o versículo 13 de 1 Coríntios 14, ele fala assim, por isso, quem fala em línguas deve orar para que possa interpretar o que diz. Se alguém fala em línguas e é para a edificação da igreja, que haja interpretação.
Pois se eu orar em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra forma, quando vocês estiverem louvando a Deus no espírito, como poderá alguém que agora está na posição de indagador dizer amém à ação de graças de vocês, visto que não entende o que vocês estão dizendo? Como é que alguém pode, você está orando em línguas, pode falar assim, amém, você não entende nada que você está falando? Quando há interpretação, tudo bem. Vocês estão dando graças, muito bem, mas ninguém mais está sendo edificado. Tá bom, você está adorando a Deus, mas nenhuma outra pessoa está sendo edificado. Na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas. Eu só pulei uma frase, né? Essa frase que é engraçada de Paulo, dá uma olhada. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Tá certo, Paulo, você se acha, né? Demais. Mas ele fala, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas. Mais para frente, a gente vai falar sobre o dom de línguas, de falar em línguas, mas note que o cuidado de Paulo aqui, sabe qual é o cuidado dele? É pastoral. Ele está preocupado com o pastoreio da comunidade. É por isso que a hora que ele vem em 1 Coríntios 14, agora versículos 22 a 25, ele fala assim, o falar em línguas, portanto, não é sinal para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é para os incrédulos, mas para os crentes. Assim, se toda a igreja se reunir, ou seja, então a igreja está reunida, tudo bem? E todos falarem línguas, e entrarem alguns incrédulos, ou que estejam perguntando, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum incrédulo, ou alguém que esteja perguntando, enquanto todos estiverem profetizando, essa pessoa será convencida do pecado e julgado por todos, à medida que os segredos do seu coração forem revelados, então prostrar-se-ão e adorarão a Deus, exclamando, Deus está verdadeiramente entre vocês. Parece que Paulo está contradizendo aqui, mas ele não está. Sabe o que Paulo está falando? Ele está deixando muito claro para nós, ei, falar em línguas edifica a você. Quando é para a igreja como um todo, que haja interpretação, e deixa eu só deixar uma coisa bem clara, nem sempre o falar em línguas, uma oração em línguas, tendo interpretação é para a edificação da igreja. Por quê? Porque às vezes a pessoa só está falando, adorando a Deus. Ela está dizendo em línguas, louvado seja o Senhor. E quando nós ouvimos tudo isso, nós fazemos o quê? Nós adoramos juntos, mas não é uma palavra que vai trazer um conforto, trazer um consolo, ou um encorajamento, ou uma exortação à igreja. Agora, Paulo está falando que a profecia, quando o incrédulo entra, ele ouve a profecia, ele fica assim, uau, Deus verdadeiramente está entre vocês. Nós precisamos, e eu creio que Deus tem aqui na I3 profetas, Ele está entregando dons de profecia para mais e mais pessoas. Sabe por quê? Porque quando há a ministração do Espírito Santo, que é profética, o culto ele é dinâmico. Quando há a interação do Espírito Santo em profecia sobre nós, é interativo, é desafiador, é um lugar onde o medo e o constrangimento, eles não mais ficam ali, eles vão embora. Diversas vezes, eu já fui impelido pelo Espírito Santo para subir e para trazer uma palavra de alinhamento para a igreja, para nós termos algumas mudanças. Ou seja, eu acredito no Espírito Santo, Ele trazendo mudanças para nós. Vou te falar uma coisa que aconteceu hoje de manhã comigo. Eu estou hoje de manhã correndo, indo lá para a Lagoa do Taquaral para fazer o meu treino de corrida, estou lá dando a minha volta para daqui a pouco voltar para casa, encontro o Will, a gente bate um papo, a gente corre juntos, tudo bem, nos despedimos, continuei correndo, a hora que eu subo, voltando para Norte-Sul, eu subo ali, tem aquela subidona lá, chega no McDonald's, começo a descer, eu começo a descer, e de repente, a hora que chega lá embaixo, tem aquela retona,
e finalmente, daqui a pouco, no fim lá, chegando perto do Hotel Vitória, eu vou estar perto da minha casa, está tudo bem. Estou lá no meu último quilômetro, literalmente, meu último quilômetro. Estou correndo. De repente eu vejo, a uns 10 metros de mim, uma moça. E a moça está deitada, ela tá sentada, perto da pista de corrida, e ela está abaixada assim. Eu começo a ir um pouco mais devagar e eu paro. Eu noto que ela tem um saco de gelo no seu joelho. Eu falei, moça, está tudo bem com você? Ela falou, tá tudo bem, está tudo bem. Eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Você caiu, você machucou? Aí ela falou o que tinha acontecido, que ela estava sentindo muita dor num tendão dela e tudo mais. E aí ela começou a ficar emocionada. Eu falei, moça, você quer alguma ajuda? Onde está seu carro? Você tem alguém para te buscar aqui? Você tem a sua família para te buscar, para te levar? Você quer alguma ajuda? Eu quero te ajudar. Aí ela estava emocionada, não, está tudo bem, o meu carro está a 2 quilômetros daqui, eu posso voltar andando, eu já vou melhorar. Eu falei assim, mas não está doendo, você não prefere então pegar um Uber para ir para lá? Quer ajuda? Eu peço para você, eu queria ajudar ela. Ela falou assim, não, está tudo bem, eu agradeço muito a sua sensibilidade de parar aqui. E aí, a hora que ela falou isso, eu imaginei, eu falei assim, cara, quantas pessoas já passaram por ela e ninguém parou? Ela não falou isso para mim, mas ela falou, eu agradeço a sensibilidade de parar aqui. Tá bom. Eu falei, tudo bem, se precisar, Deus abençoe você, tá bom? Um abraço. A hora que eu vou sair, o Espírito Santo fala assim para mim, ora por ela. Eu vou sair. Eu volto. Eu falo assim, desculpa, eu posso te fazer uma pergunta? Eu posso fazer uma oração por você? Porque eu sinto que o que mais está pegando não é o seu joelho, mas o seu coração. A moça fala assim para mim, imediatamente, por favor, é o que eu estou precisando. Eu começo a orar por ela, ela começa a chorar de soluçar. E o Espírito Santo vai trazendo revelação ao coração dela, e mais revelação ao coração dela. A hora que eu terminei, ela olhou para mim e falou assim, Deus enviou você aqui agora. E eu pensando, também enviou você para mim, porque eu estava no meu último quilômetro, eu estava morto, eu queria parar um pouco também. Eu acredito que quando nós temos o dom de profecia, testado e examinado na palavra de Deus, Deus, Ele instrui, Ele exorta a gente, Ele edifica a gente. Eu quero compartilhar com vocês um exemplo daquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Um missionário foi convidado para pregar numa igreja, uma igreja batista não carismática, tudo bem? Não carismática. Ele está pregando, no meio da sua mensagem ele faz uma pausa, ele diz algo assim, eu não planejava dizer isso a vocês, mas parece que o Senhor está indicando que alguém nesta igreja acabou de abandonar a sua esposa e a sua família. Se for esse o caso, deixe-me dizer que Deus quer que você volte para eles e aprenda a seguir o modelo de Deus para a vida familiar. O missionário não sabia, mas lá atrás na igreja havia um homem, num lugar mais escuro dos assentos, sentado, e ele nunca tinha entrado naquela igreja, tinha entrado pela primeira vez. E a descrição se encaixava perfeitamente com ele, porque ele tinha, na noite anterior, abandonado a sua esposa e os seus filhos. Ele reconheceu o seu pecado e começou a buscar a Deus. Nós precisamos dar voz ao dom profético dentro de nós, na comunidade. Mas, aprenda, a profecia, ela é alinhada com a palavra de Deus. Você sentiu o que aconteceu com essa palavra profética aqui? Não sei se você sentiu, mas o que a palavra de Deus fala sobre família? Fala sobre o homem abandonar a esposa? Ou a palavra de Deus fala sobre o homem ser íntegro? Sobre o homem cuidar da sua casa? Sobre o homem, ele ser como Jesus? Ei, seja como Jesus. Sacrifique pela sua esposa, assim como Jesus fez pela igreja. Não é essa a palavra de Deus? Portanto, foi essa palavra profética que foi entregue. Note que a palavra profética não foi, ei, eu estou vendo, opa,
você agora vai chegar em lugares maiores. Eu estou vendo cifrões. Ei, olha só, Deus está mostrando, ei, mais e mais dinheiro, e mais influência, e mais... Note, onde é que nós vemos essas palavras proféticas alinhadas com a palavra de Deus? Tudo bem, se a palavra de Deus fala para nós que nós somos cabeça e não cauda, faz sentido nós vermos uma palavra profética dizendo, ei, Deus está falando para você que Ele não te chamou para ser aquele que toma emprestado, mas que começa a emprestar. Portanto, Deus dá para você o dom de administrar bem as suas finanças. Se alinha a palavra de Deus, colocando em primeiro lugar as suas finanças debaixo dEle, e adorando Ele, e zelando pelas finanças, porque Deus tem para você aquilo que a sua palavra diz. Ele não te chamou para tomar emprestado, Ele te chamou para governar. Você está entendendo que é totalmente diferente quando nós vemos a palavra de Deus sendo o fundamento da profecia? Paulo continua dizendo no versículo 26, que diremos, pois, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um hino, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma língua, uma interpretação. Tudo isso deve ser feito para a edificação da igreja. Note que Paulo, ele coloca tudo junto. Alguém aqui vai comer comida e você pega somente um prato de arroz e você fica satisfeito? Um prato bom, e eu falo com orgulho na frente da minha nutricionista, é você colocar um arroz, um feijão, legumes, salada, uma proteína boa, uma carne, um frango, sei lá, um peixe. É isso mesmo, acertei tudo? Isso mesmo. Ou seja, Paulo está falando, ei, tenha na igreja ensino, tenha na igreja hinos, adoração, tenha na igreja revelação, profecia, tenha na igreja línguas, interpretação de línguas. É isso que Paulo está falando.